Olá a todos, saudações! Hoje nós estamos aqui para poder falar como que você pode faturar até o dobro do seu faturamento aí no ateliê, utilizando da cerâmica decorada, né? Então a diferença de preço de uma peça com a decoração, de uma peça só esmaltada, nós vamos falar um pouquinho aqui de percentuais, né? De possibilidades que você pode fazer para poder aumentar aí o seu faturamento, tá? Então eu vou mostrar exemplos aqui, agora tá? No nosso showroom. Bom, por exemplo, um cachepô, né? Uma peça, essa daqui a gente utiliza como um cachepô para vasos de orquídea, ou tem gente que compra ele aqui no nosso ateliê para poder colocar na cozinha com colheres de pau, independente do uso. Muita gente chega aqui no ateliê e pergunta, essa peça ela serve para quê? Né? O legal do Brasil é que a gente não tem uma peça específica para aquele determinado uso, diferente lá do Oriente, né? Mas essa peça aqui ela pode ser multiuso. Então, essa peça aqui ela tem um valor, né, X, e ao passo que eu pego, e um detalhe, olha aqui, cor azul, tem óxido de cobalto. A gente sabe que o cobalto é caro, né? O preço aí do cobalto está de acordo com a subida do dólar, né? E eu tenho uma peça com um esmalte branco, que é bem mais simples, um esmalte feito no ateliê, né? Então isso cai o custo já do esmalte pela metade, e com a pintura decorativa em volta desse vaso aqui, né? Desse cachepô, né? Então, quando a gente pega as duas peças, elas são do mesmo tamanho, aproximadamente, né? Lembrando que é um ateliê, né, de cerâmica artesanal. Então, as peças, essas aqui foram feitas no torno, não precisa ser calibrada. Elas foram feitas para um evento que a gente tem na cidade, de flores, né? E aí, houve a necessidade de ter variedade de cachepôs, né? De acordo com o gosto de cada provável comprador. Compradores em potencial. O valor dessa peça aqui, hoje, no ateliê, ela está aproximadamente 15% a mais, tá? Essa daqui, decorada, está aproximadamente 15% mais cara do que essa daqui. Em termos de venda, custo, preço de venda, não preço de custo. O preço de custo dessa daqui é mais elevado. Como eu falei, tem o cobalto, né? Então a gente tem que olhar isso tudo aí. Então, imagina, a diferença no preço da venda aqui é de apenas 15%. Mas se a gente for analisar, for colocar na planilha de custo, tá? Quanto que eu gastei para poder fazer essa peça aqui, ela chega a ser de 20% a 30% mais barata do que essa. Por quê? O material empregado aqui é muito mais barato do que a matéria-prima empregada neste daqui, tá? Então, é interessante eu fazer o meu esmalte ou eu comprar o esmalte pronto? É interessante eu fazer um esmalte, esse daqui foi produzido aqui no ateliê, né? É interessante eu estar produzindo um esmalte com cobalto ou um esmalte branco? Tá, no branco, então vamos fazer a decoração. Então, olha aí como que fica a pintura decorada nele. Então, se a gente for somar aqui, nós tivemos a gente pode ter uma lucratividade aí de até 30% a mais, né? Usando uma peça decorativa. Um outro exemplo é o nosso prato para comida japonesa, né? Em forma de leque. É a mesma coisa, olha aqui, ó. Esse daqui, ele está saindo até já uns quase 20% preço de custo, preço de venda, desculpa. Preço de venda aqui no ateliê, 20% mais barato do que esse daqui que tem a pintura decorada. Então, quando eu faço a pintura, eu agrego um valor, tá certo? Então, esse é o principal ponto nosso, tá? De agregar valor e como que você pode até dobrar o seu faturamento. Nós estamos falando aqui de 30%, 20% de preço de venda, tá?
mas nós temos aí a economia que a gente já fez na produção do material. A queima foi queimado no mesmo forno, gente. O biscoito eu posso colocar até 5 peças, uma em cima da outra, então eu aproveito espaço dentro do forno. Somente a queima de alta temperatura que eu vou colocar uma do lado da outra. E a pintura gestual, né, ou a pintura etsuke, que é a técnica da pintura japonesa, a gente pode utilizar aí minutos, a gente gasta minutos do nosso tempo para poder fazer, porque eu não vou ficar traçando, tirar cópia e nem nada, né? Aqui o motivo ocidental, que a gente já mostrou antes, e aqui com o motivo oriental, né? Então vai depender aí de cada um, tá? Então esse é o principal. A mesma coisa acontece com pratos, né? Então eu tenho um prato aqui que ele é vendido por um valor, deixa eu ver aqui um outro prato mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Aqui, ó, esse daqui já deu quase o mesmo valor, tá? A diferença tá pouca aqui, a diferença tá uns 5% só. Mas qual o motivo? Esse daqui é com esmalte cristalino, é o esmalte macrocristalino, que o nosso ateliê também especializou na técnica. Deixa eu ver um prato que não tenha o cristal. Esse daqui. Esse prato aqui já chega na mais ou menos 20%, tá? Ah, ele é um pouco menor, ele é menor. Ele é menor, mas ele tem a aba maior, né? O esmalte foi feito aqui. Esse esmalte ele leva rutilo e cobre, que é caro, cobre não, cobalto, que é caro, né? Então, ele encarece na hora da produção, mas na hora da venda a gente não pode aumentar tanto o valor. Quando eu faço apenas com a pintura e com um esmalte branco, a gente consegue elevar, né, esse valor aí, né, a um preço e comercializar a um valor mais alto um pouquinho. Ou seja, a gente consegue, eu consigo fazer isso aqui no meu ateliê, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês se a gente consegue, você também pode conseguir, né? A gente tem que achar o nosso cliente, ok?